Oferecimento Gorila. Boa noite, olá a todos, eu sou Mônica Feliciano e aqui na Just TV às terças-feiras estarei sempre com vocês falando sobre saúde e qualidade de vida. O Oficina do Corpo é um programa que oferece a você a oportunidade de trocar ideias e receber informações sobre como trazer para a sua vida qualidade, diminuindo o tempo de episódios doentios, E procurando cada vez mais aproveitar melhor os seus dias de vida. O tema hoje tem a ver diretamente com um dos pontos daqueles que eu sempre chamo a atenção para que a gente busque uma vida melhor: relações interpessoais. Existem ainda outros 4, Cuidados com a alimentação, exercícios físicos leves, constantes, administração do estresse e uma busca por lazer, cultura e recreação. A relação interpessoal, ela tem uma atenção diretamente voltada principalmente para o metabolismo orgânico. Muitas vezes, se você não tem um bom ambiente de relacionamento no trabalho, na sociedade ou mesmo no âmbito familiar, você pode sofrer uma série de alterações fisiológicas que inflamam o corpo ou que alteram, por exemplo, a pressão arterial. O tema de hoje está relacionado a relações interpessoais quando a gente fala em saúde social. E como nós estamos aí às vésperas das eleições, não podia deixar de falar sobre isso, Convido você, para interagir comigo e vamos trocar ideia a respeito disso. Porque mais do que votar, precisamos acompanhar o comportamento político dos candidatos, dos nossos representantes. O que me chamou a atenção foi que na revista Veja dessa semana, essa do dia 15 de setembro de 2010, na seção Panorama, Veja Essa, o historiador Marco Antônio Villa teve sua frase divulgada. A frase foi: o legislativo está sendo invadido, para a alegria mórbida dos inimigos da liberdade, por humoristas decadentes, ex-jogadores de futebol, celebridades instantâneas e sambeiros que espancam mulheres. Ninguém deveria tirar conclusões precipitadas dessa frase e também julgar se o que uma pessoa fez a ser conhecida desmereça seu grau de entendimento político-social. Veja bem, por outro lado, é muito importante que nós entendamos que uma pessoa precisa estar politicamente capacitada para assumir um cargo de representação da cidadania quando se tem experiência em relação a isso. Aí faz sentido a frase. Bom, se fosse assim, ou seja, se a gente tivesse que justificar exatamente dessa forma, então seria também uma falta de lógica julgar como que um presidente como o nosso foi eleito. Mas certamente deixa claro que há o quê? Uma inexperiência parlamentar dessas pessoas ou desses profissionais. E inicialmente a busca de eleger em si uma campanha eleitoral baseia-se na oportunidade proporcionada pela popularidade da profissão que tinham. Em relação a vantagens econômicas de um cargo político, porque contempla uma série de seguranças financeiras, Porém, sem o compromisso com o cidadão. Qual o compromisso? O compromisso intelectual, o compromisso de entendedor. É como se iniciasse ali para essas pessoas uma nova experiência profissional. E o político ele não deve entrar dentro de um determinado cargo sem ter uma noção ampla daquilo que o espera e do que as pessoas também podem esperar deles. Gente, experiência só se tem quem já fez parte do meio político de uma cidade, claro, isso é fato. No âmbito municipal, por exemplo, a pessoa como vereador ou prefeito já traz aí uma vivência interessante dos problemas do dia a dia dentro de uma cidade, dentro do município. O deputado estadual, dentro do âmbito do estado, arca com uma série de situações e responsabilidades que o colocam diante de um papel muito importante. Por quê? Porque ele pode propor emendas e leis que sirvam e que sejam válidas para todo o estado.
atuando de forma decisória nas questões do orçamento do governo e fiscalizando o governo também. Independente da cidade que se mora, o deputado representa cada habitante do estado ao qual foi eleito. Portanto, podemos entrar em contato com qualquer deputado estadual do nosso estado, da cidade em que moramos, e fazer ali sugestões ou então acompanhar a atuação dele. Isso é que é muito importante. Dando continuidade ao que os representantes do povo fazem, eu queria dizer que, antes de mais nada, seria muito válido que você conhecesse o passado político ou a história também pessoal divulgada desse profissional como um agente político, como um representante seu, da sua cidadania. Deputados federais fiscalizam e acompanham ações do governo, ações da União, né? Também propondo emendas e leis para todo o país e atuam inclusive em tratados internacionais. Um assunto recente foi inclusive muito divulgado no jornal Metro News, né? Esses que a gente recebe na rua, acabou de passar pelo Senado agora dia 3 de agosto, mês passado, e foi aprovado por unanimidade no Senado. Foi a proposta de licença maternidade por 6 meses. Eu vou dar esse assunto como exemplo, tá? A autora desse projeto foi a senadora Rosalba Ciarline, tá? Que defendeu a ideia que a criança amamentada por 6 meses ou por mais tempo é mais saudável. Segundo ela, consequentemente a isso, o país economizaria com despesas de saúde. Acrescenta ainda que a mãe volta ao trabalho com uma vontade maior, com mais produtividade, e isso contribuiria para o desenvolvimento do Brasil. Onde entram os deputados federais aí, depois que isso saiu do Senado? A partir desse momento, a emenda, que é o PEC, Proposta de Emenda Constitucional, vai para a Câmara de Deputados. E aí ela será discutida, né? Haverá lá prós e contras, e caso venha a ser aprovado, o projeto passa a ser promulgado, tornando-se lei. Eu dei esse exemplo, mas tem muito a calhar aqui com o programa. Por quê? Porque embora seja realmente recomendado a mãe amamentar por 6 meses, os 3 primeiros meses são muito importantes, isso não significa diretamente que a criança não adoecerá, que o país economizará e que haverá uma vontade maior, um aumento da produtividade dessa mãe ao retornar ao trabalho. Veja, por que eu estou trazendo essa condição? Porque por mais que seja válido, a justificativa pode não ser real, né? Até porque eu, como trabalho com saúde ocupacional, com qualidade de vida em empresas, já ouvi muitas mães dizerem o seguinte: é muito difícil reinserir-se novamente no trabalho, na rotina do trabalho, porque conciliar depois a segunda jornada de trabalho é confusa, uma vez que eu tenho o trabalho em si, né? E depois em casa, para administrar o lar, as compras, os filhos. Então, o meu rendimento cai, o meu estresse aumenta e aí eu passo a ter também uma falta de qualidade que eu tinha antes, quando eu estava em casa, no relacionamento com os filhos e com o marido, né? Portanto, essa não é uma justificativa essencial diretamente. Precisaríamos fazer o quê? Uma pesquisa avaliando pessoas antes da gravidez, pós-gravidez, período de amamentação, retorno ao trabalho, para aí sim julgar se isso traz ao país uma economia considerável ou melhora a condição da empresa em relação à produtividade. A empresa, inclusive, tem um custo de manter o salário dessa profissional afastada, contratar uma outra pessoa para o seu lugar, mas teria ali um abatimento nos impostos, né? Que normalmente não se equipara. Então, embora seja uma ideia boa, a justificativa ainda não é real, não temos assim essa comparação. Seria diferente, por exemplo, de uma ideia que eu trago de proibir o açúcar para crianças, por exemplo. Educar para que não se adoçasse a mamadeira, por exemplo, que não se desse doce para crianças.
com certeza aí nós teríamos resultados bastante interessantes na questão do peso, né? E na questão da saúde da criança. Mas é uma ideia também que carece aí de um acompanhamento de uma pesquisa. Após ler a revista Veja, tomei a iniciativa, portanto, de falar sobre esse tema hoje, saúde social, ou melhor, saúde político-social, porque o Brasil agora, através dessas eleições, vai interferir no nosso dia a dia, vai interferir no nosso convívio e as consequências do nosso voto são diretamente proporcionais ao que nós vamos viver aí na sociedade daqui para frente. Votar por votar ou escolher um candidato acreditando que ele não será eleito por puro medo não é produtivo. Há um ditado que diz: seja excelente como pessoa, a partir de você. A condição de transformar a sociedade está na atitude de cada um de nós. Temos pela frente uma oportunidade maravilhosa, a oportunidade democrática, a oportunidade de votar. E com pessoas tenho falado e cada vez mais eu sinto um certo medo, um receio, uma falta de coragem mesmo na atitude de votar. E isso é tão grande, essa falta de iniciativa, de coragem é tão grande que as pessoas pensam até em anular o próprio voto, acreditando que o próprio voto não fará diferença alguma. E faz, tá? Faz muita diferença. Deixa eu ver se tem alguém interagindo com a gente. Oliver. O Oliver está me perguntando assim, quem eu vou votar? Então, o voto, ele é secreto, né? Então, eu não posso falar, né, em quem eu vou votar. Mas, se você ver o programa até o final, Oliver, eu acho que eu vou te dar, assim, algumas dicas da minha maneira de pensar, tá? E a minha maneira de pensar é democrática, viu? É social-democrática. Lívia de Maceió. Amamentei no peito até 2 anos de idade. Foi certo se amamentar por tanto tempo? Então, não é necessário tanto tempo de amamentação. O tempo ideal é realmente 6 meses, sendo os 3 primeiros meses importantes demais para o sistema imunológico. Os outros meses, esses últimos 3, dão também à criança a condição de, embora recebam da mãe nutrientes interessantes, comece a se adaptar a outros líquidos, né? A água, o suco, a sopa, entende? E aí o organismo vai sofrendo um processo de adaptação a esses novos nutrientes, a essa nova maneira de se alimentar e vai se separando do leite materno, que deixa de fazer a função essencial, que é nutrir, dar formação aos ossos e ao desenvolvimento da criança. O fato de você ter amamentado mais tempo, o que fez? Fez com que você tivesse essa troca, esse afeto, esse cuidado, esse carinho, que é o que a criança precisa também, o contato com a mãe, tá bom? Então, parabéns, mas não é necessário amamentar tanto, tá? Então, aqui já temos alguém dando a sua opinião política sobre o tema de hoje e parabéns, não vou poder mencionar, mas pode se expressar, tá? Aqui comigo. Nem tudo eu posso falar na internet no momento. E eu digo para você, é por aí. Eu também condivido da sua ideia, tá? Como não enviou o nome, não posso nem mencionar o nome também. Mas fique em contato comigo, viu? Gente, cada candidato tenta do seu modo conquistar a vaga, tá? Ele vai tentar de tudo para impressionar você e ele consegue lá angariar o cargo que pleiteia. Dizer quem é honesto ou não, inicialmente, pode dar assim um pouco de trabalho, porque as pessoas vão ocultar suas falhas, vão ocultar seus erros e vão tentar ressaltar toda aquela liderança, aquela vontade realmente de ser um representante do povo. Vale a pena consultar alguns sites para saber do desempenho ou do currículo dos candidatos, tanto em campanhas anteriores, como em relação ao seu histórico pessoal e político. E para isso a gente tem que agradecer a tecnologia, né? Porque essa internet é uma maravilha. Agora, para quem não tem internet, como é que vai ser? Você vai ter que ter um contato boca a boca. Por exemplo, se você tem um auxiliar doméstico em casa, ou uma auxiliar, ou jardineiro que te dá algum suporte, ou mesmo uma pessoa que vem fazer um conserto na sua casa, uma pintura,
Converse com essa pessoa. Talvez ele não seja tão esclarecido quanto você. E aí, através de um pequeno diálogo de 5 ou 10 minutos, você consegue fazer a pessoa pensar de maneira mais ampla, tá? Essa é a minha sugestão. Boca a boca, vida a vida. Tá? Olha, pesquisar na carreira política dos candidatos faz parte de uma atitude positiva e proativa a favor da transformação da sociedade. Então, o que eu sugiro para vocês? Anotar aí alguns sites, tá? Ou então apenas se lembrar e depois consultar, por exemplo, começando pelo site do Supremo Tribunal Eleitoral, porque lá a gente encontra aquela lei ficha limpa. Então, é www.stf.jus.br. Vocês estão lendo aqui? Perfeito, perfeito. E lá você encontra também essas pessoas que, de uma certa forma, falharam com a honestidade, falharam com a expectativa que nós tínhamos em relação a eles, e essas pessoas não podem, de uma certa forma, mais compor o nosso quadro de representação política. Gente, é importante que essas pessoas que, por desonestidade, por aproveitamento, por abuso de poder, realmente causaram um prejuízo na vida de todos nós, saiam fora do quadro político do nosso país, do nosso município, do nosso estado. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Nesse local é divulgado os trabalhos, tá, dos senadores e dos deputados federais, então em âmbito Brasil. www.sebrap.org.br, você está lendo aqui embaixo também. Joia, tem mais alguns. A ONG Voto Consciente, tá? Acompanha vereadores e deputados estaduais, então agora relacionado ao seu estado, tá? Nós aqui, no caso, estamos em São Paulo. Portanto, www.votoconsciente.org.br, você está lendo aqui? Beleza, tenho mais 3 para sugerir. Lá da Assembleia Legislativa, nesse caso, sugiro de São Paulo, tá? www.assembleialegislativa.sp.gov.br. Pesquise aí no seu estado, que depois de Assembleia Legislativa, possivelmente tem a sigla do seu estado, depois .gov.br, tá bom? Temos Câmara dos Deputados também? Ótimo! Na Câmara dos Deputados, então, www.câmara.gov.br, você está lendo aqui embaixo, e o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que também te dá um dia a dia relacionado aos nossos deputados, é o www.diap.org.br. Deixa eu ver se tem mais alguém fazendo perguntinhas aqui. Ok, a Cíntia. Estou com medo de um determinado partido ganhar. O que você acha? Eu acho o seguinte, não tenhamos medo. Lembra que a transformação de uma sociedade começa a partir de você? Veja, atualmente o presidente é de um partido que gerava uma série de inseguranças, porém ele tomou uma decisão assertiva. Ele continuou o plano econômico do Fernando Henrique Cardoso. Isso fez com que a gente conseguisse enfrentar crises internacionais, inclusive internas. Então, foi uma atitude inteligente manter um plano que já tinha sido desenvolvido em gestão anterior, através de um outro presidente e de um outro partido. Portanto, eu acredito que o Brasil, do tamanho que é, e as pessoas hoje compondo esse país, dificilmente regredirá. Dificilmente. Claro que a gente não pode repetir um governo como esse para não cair na mesmice e às vezes até em alguns erros que nós já acompanhamos aí. O interessante é que a gente cada vez mais procure o quê? Melhoria, o progresso. Muitas vezes a gente tem que mudar. Portanto, acredite no seu voto, Cíntia. E você já percebeu que existe aí uma boa condição para a gente mudar, né? João, eu achei no YouTube um documentário sobre maçonaria, que foi realizado nesse canal. Gostaria de saber o meio de comunicação e se trata de uma TV maçônica. Não, querido, não. Deve ter sido, às vezes, um entrevistado. É um programa? É um entrevistado de um programa, tá bom?
Isso, olha, você pode entrar em contato com a gente, contato@justv.com.br, que aí você vai receber mais esclarecimentos específicos sobre sua pergunta, tá bom? Eu vou continuar aqui um pouquinho mais o tema e aí já volto nas perguntinhas, tá? Ok, no dia 3 de outubro de 2010, nós vamos votar. Além do título de eleitor, você precisa comparecer no local da votação com um documento com foto. Várias campanhas para esclarecimento e divulgação estão sendo realizadas pelo rádio, pela TV e vale a pena lembrar disso novamente, tá? Outro dia eu entrei num táxi e aí vi uma propaganda de um político que não me agradava, não é meu candidato. Embora essa pessoa esteja há muitos anos no cenário político brasileiro, já foi comprovado várias vezes muitas irregularidades na sua gestão, principalmente irregularidades relacionadas a desvio de verba, tá? Logo que eu perguntei para o motorista de táxi se aquele era o candidato dele, recebi uma resposta rude. Gente, mal educado ele foi comigo. A partir daí, então, não desenvolvemos nenhum diálogo. Ele não tinha interesse em falar sobre o seu candidato, sobre aquele que, embora não me agradasse, ele poderia defender o ponto de vista dele. Está ali mostrando no carro, no trabalho. Portanto, se você se comporta como ele, né? Agressivamente ao falar do seu candidato, sua atitude, ou aquela atitude no caso, não é uma atitude transformadora para uma sociedade melhor. Resolvi calar-me também, porque não havia clima e nem respeito para algum tipo de conversa política. É aí que eu digo para vocês entenderem que cada um é responsável pela transformação da sociedade ou do seu meio. E quanto mais a gente encontrar maleducação, agressividade, interpretação errônea, mas a gente vai viver num contexto, não digo igual, mas talvez decadente, um contexto não evolutivo, tá? Olha, eu estou aqui todas as terças-feiras falando sobre saúde, sobre qualidade de vida e não poderia deixar de passar essa oportunidade aí das eleições e falar sobre saúde social, tá? Então, vocês já repararam que nas ruas da cidade, agora eu vou trazer um pouquinho para São Paulo, tá? Vimos diariamente pessoas sem moradia e sem dignidade de vida. No centro da cidade, principalmente, é comum ver pessoas dormindo no chão, falando sozinhas, sem aparentemente nenhuma condição de higiene. Essas pessoas estão doentes socialmente, por isso que o tema saúde social se refere a esse momento de representação nossa no contexto, no cenário político. Essas pessoas representam para mim um câncer federal, um câncer no país, um câncer social. Essa doença é manifestada por quê? Pelo abandono dessas pessoas. E isso é tanto no país como do estado, como da cidade que elas estão. Por outro lado, eu reparei que na maioria dessas pessoas, você percebe que são brasileiros. Embora na cidade de São Paulo o número de estrangeiros seja elevado, por exemplo, aqui a gente vê muitos bolivianos, chineses, italianos, judeus, japoneses, portugueses, enfim, uma infinidade de pessoas, alemães. A gente vê que dormindo na rua ou nos semáforos pedindo esmolas, ou mesmo até pessoas drogadas. Você vê que a pessoa está no estado miserável, mas ainda assim está drogada. A gente não vê estrangeiro, na grande maioria são brasileiros. Então parece que entre os estrangeiros há um tipo de solidariedade, existe uma união, existe uma ajuda social comum, uma vontade de vencer maior do que entre os próprios brasileiros. Sabe, isso me deixou assim bastante comovida, porque eu me senti impotente, né? Eu fiquei sem saber se eu tinha que chamar um assistente social, se eu tenho que reclamar com a prefeitura, se eu tenho que buscar uma secretaria da saúde. Quem é que deveria, quem é que poderia criar uma ação prática e efetiva para auxiliar essas pessoas? Gente, não temos ainda iniciativa de pais que se comprometam em levar filhos para as escolas públicas todos os dias. Não adianta manter pessoas presas e manter o sustento das famílias desses presos, que também nos custa mantê-los, se o nicho que gera a violência, a doença social, nova delinquência, nova violência, permanece proliferando pessoas com essa má conduta, gerando cada vez mais agressividade social. Digo isso pelos ambientes de pontos de venda, pelas pressões sociais, principalmente em núcleos onde há o quê?
falta de frequência escolar e pobreza. Não adianta querer ser feliz se você faz da vida o próprio inferno. Assim como não adianta votar para fugir da responsabilidade que a consequência do seu voto representa, sendo um voto nulo ou buscando um candidato que está na direção contrária de vencer. Acredite, vote consciente e prepare-se para mais essa etapa social da vida de todos nós. Acredite no seu voto, faça valer a sua vontade, a sua opinião, deixe o medo de lado. O governo atual manteve ações realizadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso e o plano econômico desenvolvido naquela gestão continuou a ser implementado. Foi nessa condição planejada anteriormente que hoje a gente consegue se manter, ou seja, não foi nada de novo, foi simplesmente a continuação daquilo que já havia sido plantado, organizado, planejado. Isso foi muito bom para o Brasil enfrentar a crise mundial e melhorar seu equilíbrio interno. Agora não podemos arriscar mais. Nos estados mais ao nordeste, já a partir do Rio de Janeiro, quando uma criança é registrada em cartório, a família, se demonstra pouquíssimos recursos financeiros, recebe 4 salários mínimos. É como se, ao nascer, a família fosse contemplada com algo um pouco mais que R$2.000. Ou seja, o que é contemplado? A falta de planejamento familiar, a falta de estruturação familiar. O casal não tem recursos para criar os filhos, mas recebe um dinheiro quando nasce algum. Esse dinheiro vai acabar, mais cedo ou mais tarde, a criança crescerá, precisando de necessidades, terá fome, cuidados com doenças, vestimenta, abrigo e moradia. Esse tema não se esgota, né? É um tema extenso, mas eu queria trazer a vocês a reflexão, a importância de entender e de acreditar no seu poder de voto, na sua opinião e na sua condição de realmente cobrar do seu representante uma ação efetiva. Eu tenho um vídeo para fechar aqui o programa, né? Gostaria que vocês assistissem e gostaria que vocês enviassem também para oficinadocorpo@justtv.com.br todas as suas considerações, tá bom? Eu volto a semana que vem a falar com vocês. Muito obrigada e pode acompanhar tanto no blog como no Twitter o Oficina do Corpo. Tchau! A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério do direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos. Porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal.
as prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial.